Não existe país seguro. Claro que em vários momentos da vida nós temos um sentimento de segurança, só que não custa nada a gente ser esperto e desconfiar de tudo e de todos. O caso de hoje é um exemplo que aconteceu na Sérvia para mostrar realmente que monstros existem em qualquer lugar. Cê está estranha com gente esquisita. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Então, estamos na Copa, né? Pois é, não estamos mais. Houve, infelizmente, nessa saída repentina, rápida do Brasil. Porém, gente, ontem eu assisti o jogo da Croácia com a Argentina. Era pro Brasil, então, jogar com a Argentina ontem. Só que, assim, eu só consigo agradecer a Croácia por ter tirado o Brasil. Porque, gente, o Brasil ia passar um vexame tão grande diante da Argentina, porque, poxa, a Argentina jogou bem pra caramba. Eu não estava torcendo pra Argentina, mas depois daquele show, né, de jogo, eu acabei torcendo. Só que, na verdade, eu ainda torço pro Marrocos ganhar e ir até o final com a Argentina, né? Vamos ver se dá certo. Por que eu tô falando de Copa, gente? Pra cutucar na ferida de vocês? Não. Eu estou falando de Copa porque eu tive uma ideia, só que não deu certo porque eu saí de férias, né? Então, assim, eu tive uma ideia de trazer casos que aconteceram nos países da Copa, né? Então, por exemplo, o caso de hoje aconteceu na Sérvia. A Sérvia foi o primeiro país do qual o Brasil se enfrentou, né, nessa Copa e acabou ganhando de 2-0. E eu ia fazer isso, né? Ia pegar todos os países que dessem, né? Não são todos que a gente encontra casos e trazer aqui no canal pra vocês. Então ia ter uma playlist da Copa. Só que aí, como eu tinha que deixar vídeos programados porque eu saí de férias, eu viajei depois de 5 anos, gente, eu saí pra viajar, eu tinha que fazer o que era mais rápido pra mim, né? E pegar informações de outros sites em outras línguas que não tem tanta informação, né? Porque a gente tem que ficar no picadinho, é muito mais complicado. Então, eu acabei adiando. Só que se vocês quiserem, né, tipo uma playlist da Copa, é só vocês comentarem aqui que eu vou trazer casos de outros países, que é importante também pra gente saber como funciona a justiça aí fora. Bom, então vamos ao caso de hoje, que o caso de hoje é da Tiana Jurić. Tiana Jurić nasceu dia 4 de maio de 1999 em uma cidade chamada Subotica, lá na Sérvia. A mãe dela se chamava Mirjana, o pai chamava Igor e ela tinha uma irmã que pelas fotos eu acho que era a irmã mais nova, só que assim, pouco mais nova, de repente 1 ano, chamada Saska Jurić. Tiana amava música e ela já tinha até se matriculado para as aulas de música que ela teria então no próximo ano escolar. Todo mundo falava que ela era um anjo cantando. Eu achei vídeos dela cantando, se não tiver problemas autorais eu coloco aqui para vocês, porque realmente a menina tinha uma voz linda. Bom, a família dela dizia que apesar dela ser tão jovem, ela era uma pessoa que falava a palavra certa, no momento certo, para qualquer pessoa. Então ela era uma pessoa que trazia calma para toda a família. Ela era muito bonita, ela era alegre, talentosa e ela era muito amada pela família e pela sociedade. Embora ela tenha nascido na Subotica, ela passou muito tempo da infância através das suas férias escolares ou de viagens mesmo numa cidade chamada Bad Moc, que é a cidade onde moravam os avós dela e ela estava sempre lá presente, e é uma cidade assim mais rural, mais tipo uma aldeia. Então essas duas cidades conheciam a menina e gostavam muito dela. Para você ter noção, Bad Moc, onde ela ficava há muito tempo ali morando, onde a família também tinha casa, era uma cidade com apenas 8.000 habitantes. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Bom, vamos falar então um pouquinho da Sérvia. Não vai ser uma lição bem dada, tá? Só que só pra gente pincelar como realmente é a Sérvia, pra gente entender um pouquinho, então eu vou falar pra vocês. Bom, a Sérvia antes
ela se chamava República Federativa Socialista da Iugoslávia. E ela era um país bem grande, só que deixou de existir oficialmente em 1992. Então, por causa de várias guerras, né, a Iugoslávia se dividiu em outros países. E é daí que teve origem a Bósnia, Croácia, Macedônia, Eslovênia e República Federal da Iugoslávia. Depois dessa República da Iugoslávia, ela se dividiu. Ela se dividiu entre Sérvia e Montenegro, isso em 2006. Talvez você lembre, que realmente eu lembro lá no fundo, quando a gente ligava a TV, a gente ouvia muito falar da guerra no Kosovo, ou Kosovo, eu não sei exatamente como que fala. Kosovo ficava realmente na Sérvia. Em 2008, eles declararam independência. Só que até hoje, muitos países da Europa, a Sérvia fica na Europa, tá, gente? Até hoje, muitos países da Europa não consideram a independência do Kosovo. Pareciam, então, realmente que as coisas estavam bem lá no Kosovo, sem guerra, eles estavam numa calmaria. Porém, quando eu comecei a pesquisar esse caso, já tem uma coisa de uns 5 dias, 6 dias atrás, que se tem falado novamente entre uma guerra entre Kosovo e Sérvia. E a Sérvia, inclusive, o presidente de lá disse que está mandando os oficiais dele, a tropa militar, para invadir Kosovo. E o que eu também descobri é que a Sérvia é o país mais pobre da Europa. É muito importante para eles lá, por exemplo, esporte, tanto que a gente vê o futebol, né, nas Copas, então o esporte, a parte artística é bem importante lá. E assim, é um país que, se a gente for, eu achei até um gráfico, né, achei até um local falando dele, que é um país que no geral não é um país perigoso. O indicador de crime deles é de 38%, só que dependendo da cidade, por exemplo, Belgrado é uma cidade bem conhecida lá, é a capital de lá. Belgrado é considerada em si um lugar seguro. Só que a cidade onde Tiana nasceu, não, já é um lugar perigoso. Então, por causa desses altos e baixos, no geral, não é um país criminoso, só que sim, a criminalidade está subindo, por exemplo, de roubos a carros. E tem uma coisa lá que é muito alto, um crime que é considerado bem alto, é corrupção e suborno. E só para finalizar, a Sérvia é um país cheio de montanhas, tem baixa natalidade. O que significa isso? Que nascem poucas pessoas. Então, é um país considerado velho, onde as pessoas são velhas. E eu falei para vocês que, por exemplo, a cidade dos avós da Tiana tem somente 8 mil habitantes. O país inteiro tem somente 8 milhões de pessoas. Então, demos uma pincelada, né, na Sérvia. Eu vou acabar usando o mapa da Sérvia para mostrar aí para vocês onde ficam algumas coisas. Então, vamos lá, vamos à nossa história que aconteceu em 2014. Bom, então era julho de 2014, eram férias escolares. Tiana era uma garota muito responsável, ela tinha 15 anos de idade e tudo que ela fazia, ela falava para a mãe e para o pai, ela pedia permissão antes e quando ela chegava a um determinado local, ela ligava para os pais avisando, olha, cheguei, estou aqui. Então, naquele dia, que foi numa sexta-feira, foi uma sexta-feira estranha, dia 25 de julho de 2014, ela saiu da casa dela, foi até Bajimó, a cidade dos avós. Bom, ela chegou lá, ela ligou para a mãe e avisou que tinha chegado e ela informou a mãe e também aos pais que ela iria a um jogo de futsal que tinha ali no estádio, num pequeno estádio que tinha lá na aldeia. É um centro esportivo conhecido como Hat ou Rata, se a gente for traduzir. Então ela se encontrou com amigos, ela conhecia muitos adolescentes ali da cidade porque ela ficava muito tempo ali também. E depois do futsal, ela voltou para casa com um menino e com uma menina. Então ela estava caminhando e iria voltar para casa dos avós. O combinado é que ela chegaria até 1h da manhã. Aí eu sei que vocês vão falar para mim, eu concordo também com vocês, que pô, caramba, né? 1h da manhã, adolescentes sozinhos na rua. Vai dar boa coisa? Pois é. Só que assim, lembra também que eu falei para vocês lá no começo que a gente tem aquela sensação de segurança. Era uma aldeia de 8 mil pessoas que todo mundo se conhecia. Ela já deve ter feito isso outras
outras vezes nada aconteceu. E estamos falando de férias escolares, imagina, né, todo mundo feliz que tá viajando. Bom, durante o jogo, ela pegou um moletom emprestado de uma amiga, só que assim, não entenderam até hoje por que ela pegou esse moletom emprestado. Por quê? Porque ela tinha levado o próprio moletom, e esse moletom da amiga, ela tinha inclusive amarrado na cintura. No caminho de volta para casa, ela percebeu que ela não tinha devolvido então o moletom, e ela avisou para os amigos: olha, eu vou lá rapidinho devolver esse moletom para nossa amiga, né, que ela pode precisar, e aí eu volto aqui com vocês. Então ela voltou sozinha para encontrar essa amiga. Nesse momento que ela voltou, ela encontrou outros 2 amigos lá na rua, só cumprimentou rapidinho, explicou, né, o que ia fazer, e ela achou que daria tempo dela devolver o moletom e voltar para casa até 1h da manhã. Só que aí já tinham se passado 25 minutos e ela não retornou. Os amigos então não conseguiram mais contato com ela. Os amigos que estavam esperando ela telefonaram para aquela amiga do moletom, e aí a amiga falou: olha, ela não chegou aqui, o que eu vou fazer é sair e encontrar com ela então até o estádio. E aí, conforme essa amiga chegou, né, ali perto do estádio, ela não encontrou a Tiana, só que ela encontrou um tênis caído da Tiana, que era um All-Star branco que ela estava usando, e também uma unha postiça dela. Então os amigos, eles acabaram se reunindo, ficaram ali na região procurando ela, sabe, chamando, enfim, gritando. Realmente, quando eles tiveram certeza que não iam encontrá-la, voltaram para casa, informaram os pais, informaram os adultos, chamaram a polícia. A polícia também foi rápida lá, chegou rapidamente. Os vizinhos logo descobriram e todo mundo estava na rua para procurar a Tiana. Bom, as informações que vieram depois é que ela ficou somente 7 minutos sozinha. Então assim, ela caminhou até lá, ela encontrou aqueles outros 2 amigos, e levando em consideração o horário que esses amigos a viram até o momento que a amiga chegou e encontrou o tênis dela largado e a unha postiça, foram somente 7 minutos. Tiana era muito próxima de todos os membros da família dela, então a gente pôde ver na internet, no Facebook dela, fotos dela com a irmã, fotos com o pai. Com a mãe a gente vê menos, né? Provavelmente ela não gostava de aparecer aí em fotos, só que dá pra sentir mesmo que a união da família era boa e era genuína. Inclusive tem uma foto da Saskia dando um beijo na Tiana, que é muito bonita essa foto. Bom, o pai dela, chamado Igor, ele, claro, estava desesperado por ajuda, e eles estavam todo mundo procurando. Inclusive ele disse que até recebeu várias pessoas chamadas médiums que ofereceram ajuda então para encontrar a Tiana. Isso não aconteceu, ela continuou desaparecida. Foram dias assim procurando ela, gente, todo mundo estava procurando ela. Uma antena de celular conseguiu verificar onde bateu o sinal do celular dela, então a última vez que o celular dela deu algum sinal era perto já da Hungria. Então a gente vendo pelo mapa, a Sérvia ali faz fronteira com a Hungria, lá em cima mesmo, né, onde era a cidade onde ela estava. Gente, foi um fato que mexeu com o país inteiro. Todo mundo parou para procurar a Tiana, ou para ver o jornal, para ter notícias dela. O pai dela, né, disse que estava totalmente abalado, porque naquela época chovia muito, tinha muitos trovões, e a Tiana tinha medo de trovões, então ele estava pensando se ela estava sendo mantida cativa em algum lugar, o que estavam fazendo com ela. Sabe aquela coisa de, poxa, você não saber onde está a pessoa? Gente, deve ser terrível isso. Bom, então, além da polícia sérvia, estavam procurando ela a polícia da Hungria, a Europol, a Interpol, e também um site especializado em crianças desaparecidas lá na Europa também estava dando uma atenção especial nesse caso. Quando os policiais chegaram, né, naquela cena e viram o tênis dela abandonado, a unha dela jogada, eles imaginaram que tinha sido um rapto. Dia 31 de julho de 2014, foi criada uma página no Facebook, e essa página, gente, chamava Tiana Juric, como chegar até ela. Era uma página onde os possíveis sequestradores tinham pediram um resgate de 1 milhão de dinares. Essa página dizia que se não recebesse o dinheiro em até 7 dias, iam começar a torturar a Tiana, e eles iriam então começar a receber fotos
de cenas que eles iriam fazer com ela. Só que essa página, ela foi criada de manhã, meio-dia ela já tinha sido encerrada quando os policiais começaram a investigar. Sim, era uma página bem de mau gosto, criada por pessoas que, ao invés de ajudar, queriam deixar a família ainda mais angustiada. Bom, eu não achei muita coisa depois, mas parece que, pelo que eu vi aí em um fórum, foi um adolescente que fez essa página de mau gosto. Falando em fórum, todo lugar da internet onde citava alguma coisa sobre a Tiana, tinham pessoas que escreviam, né, que falavam o quanto estavam angustiadas, o quanto que queriam que aquela jovem garota, que aquele anjo, né, da forma que eles falavam que ele era, que aquele anjo fosse encontrado logo. Então, assim, sabe o caso da Eloá que aconteceu no Brasil, que foi transmitido pela TV, que todo mundo se apegou que terminasse bem? Foi assim lá na Sérvia, né? Acho que é o exemplo, assim, mais claro que eu consigo imaginar. Tanto que os policiais estavam investigando e eles chegaram aí para a imprensa e falar realmente que eles acreditavam que ela estava viva, só que ela estava sendo mantida cativa, né? Então isso fazia com que todo mundo tivesse realmente uma grande esperança, inclusive a família dela. Sim, os policiais tinham um suspeito. Os policiais então pegaram os celulares que estavam ativos naquela noite. Então, através das redes de telefonia, eles verificaram então, né, os celulares que eles localizaram, e aí eles chegaram a uma pessoa que essa pessoa não era ali da região, e naquele momento, né, que era de madrugada, do dia 25 pro dia 26, ele estava com o celular ativo, estava andando por ali. Então os policiais começaram a segui-lo, né? Olharam o que ele fazia no dia a dia dele, achando então que se ele estava mantendo a Tiana em algum lugar, ele chegaria até esse lugar ou para abusar ou para levar comida, enfim. Esse homem tem 34 anos de idade, chama-se Dragan Duric e ele é um açougueiro. Ele mora em Belgrado, só que no momento do desaparecimento da Tiana, ele estava lá na aldeia, ele estava em Bajimok, inclusive perto ali do estádio de Rata. Então os policiais ficaram dias vendo ele saindo de casa, indo até o trabalho, até o açougue, trabalhando e voltando. Só que assim, ele não ia em nenhum outro lugar, né? Onde que era o cativeiro, então, da Tiana, né? Aí, como eles viram que estava demorando demais, eles resolveram prender o Dragan e levar ele para interrogatório. Gente, Dragan era um homem de 2 metros de altura que pesava 100 quilos. Então, você imagina ele contra uma garota de 15 anos de idade. Bom, então 13 dias depois do desaparecimento dela, eles estavam interrogando o Dragan. O Dragan era uma pessoa agressiva, fria, que não demonstrava arrependimento nenhum. Só que ele falava que não tinha relação nenhuma com a garota desaparecida. Ele fez um teste do polígrafo, ele reprovou nesse teste, então os policiais pegaram todas as provas que tinham, então ele resolveu confessar. E aí, gente, o que ele contou deixou muitos policiais que, mesmo acostumados com o crime, né, deixou esses policiais, assim, bem angustiados. Então o Dragan contou o que ele fez. Ele disse que ele estava visitando parentes, né, lá na cidade, e ele tinha bebido muito e ele estava voltando então para casa. Nesse momento ele não viu que a garota estava na rua e acabou atropelando-a. Então ela foi atropelada, caiu e aí ela ficou histérica, ela começou a gritar, chamar pela polícia. Só que ele ficou então receoso, né, com aquela animosidade dela. Então acabou batendo nela até que ela desfalecesse e colocou ela então no banco de trás do carro dele, que é um Golf vermelho. E ele falou mesmo que amordaçou ela, bateu nela até ela calar a boca. Quando ela sossegou, né, claro, tava desmaiada, ele acabou levando ela para um lugar que é tipo uma casinha, um casebre que tem ali abandonado, e de lá então ele acabou tirando a vida dela. Aí ele tirou as roupas dela, colocou tudo dentro do porta-malas dele, dirigiu até um local que é um lixão e acabou jogando ela no lixão, acabou colocando um pouco de terra em cima dela e acabou indo embora. Enquanto voltava, ele aproveitou e acabou jogando o celular dela. Nesse momento, o celular dela já estava descarregado. Foi isso que aconteceu, ele era muito frio. Ele fez isso com a Tiana e continuou seguindo a vida dele normal, não demonstrou nada. Os policiais iam esperar então a necropsia para verificar se ela tinha sido abusada intimamente. Então, dia 8 de agosto de 2014, por volta das
das 10 horas da noite, o Dragan levou os policiais até onde tinha jogado o corpo dela, como se fosse lixo em um lixão. E os policiais, então, eles tinham a triste missão de falar para a família dela que ela tinha sido encontrada sem vida. Bom, o Igor, o pai, por volta de 11h30 da noite, daquela mesma noite, ele recebeu uma ligação do delegado, e o delegado disse, então, olha, não sai de casa porque a gente vai até vocês aí. Nessa hora, o Igor pensou, então, que finalmente tinham encontrado a filha dele. Ele imaginou o seguinte: eu sei que ela deve ter sofrido bastante coisas, né? Ele não era ingênuo, ele imaginava que ela estava sendo mantida presa, né? Pra uma obscenidade de um cara. Só que ele pensou, puxa, tudo isso que ela passou, eu vou ajudar ela a esquecer, a gente vai trabalhar nisso junto, a família vai apoiá-la e com o tempo ela vai esquecer tudo isso que aconteceu. E ele disse que nesse momento que ele estava em casa, ele estava meio que todo largado, sabe assim, como que a gente fica em casa? E ele pensou, caramba, depois de 13 dias, é assim que a minha filha vai me encontrar? Não. Então ele foi, subiu, ele trocou de roupa, colocou o jeans, uma camiseta e ficou esperando a filha dele para que a filha dele o encontrasse apresentável, bonito, sabe? Já que ela tinha passado por tantos momentos ruins naqueles últimos dias. E aí o delegado chegou lá e ele disse, Igor, nós a encontramos, só que não do jeito que você quer. Então, claro, tipo, sofreu muito, só que ele disse que ouvir aquilo também foi bom, porque finalmente a família então ia poder enterrar a filha, ia poder acender velas para ela, rezar, chorar, fazer tudo o que eles tinham direito. Bom, lá em Subotica, no dia que seria o enterro dela, foi considerado um dia de luto, então tudo parou de funcionar ali na cidade e muitas pessoas foram até o funeral dela. Como ela era também bem conhecida lá em Bajmo, né, onde foi a cidade que ela foi raptada, a prefeitura ofereceu serviço de transporte, né, de ônibus. Então, as pessoas lá de Bajmo que quisessem ir até Subotica ao funeral iam ter esse meio de se locomover, que eu achei uma atitude bem bonita também. Gente, como eu falei pra vocês, esse caso é um caso assim que deixou o país inteiro muito triste, muito abalado. Então, depois da missa lá na igreja, eles foram caminhando até o cemitério e tinha uma fila de pelo menos 200 pessoas, que eram todas pessoas assim, amigas mesmo dela, levando buquês de flores, então eram amigos da escola, inclusive os amigos ali que estavam esperando ela, né, que ela voltasse quando entregasse o moletom, estavam lá também. A irmã dela o tempo todo estava sofrendo muito, segurando uma foto da Tiana, então sim, foi possível ver que todo mundo estava sofrendo mesmo. E tirando essa fila, gente, esse cortejo final até o cemitério, acredita-se que pelo menos 2.000 pessoas estiveram lá. As ruas ao redor foram fechadas para que houvesse, né, essa procissão tranquila até o cemitério mesmo. Então, às 5 horas da tarde, no cemitério ortodoxo de Subotica, ela foi enterrada. Bom, em uma entrevista, o avô dela, Mili Batrick, que é um morador de Bajmok, ele disse que aquela cidade é amaldiçoada. Ele disse que desde 1990 até quando aconteceu isso com a Tiana, mais de 20 assassinatos aconteceram lá. E muitos deles ainda não são solucionados. Então tem casos, por exemplo, de 2 homens que foram espancados até a morte, 2 mulheres que foram estranguladas, um cara conhecido chamado Marinko Magda, fazia parte de uma gangue na década de 90 e tirou a vida de 14 pessoas. Inclusive até um serial killer, gente, acabou passando por lá, tirando a vida de 9 pessoas. O nome dele é Josip Vujic. Bom, depois de dizer adeus à menina Tiana, Sérvia inteira queria justiça. E claro que os policiais não iam acreditar no que o Dragan disse. Primeira coisa que assim, ele disse que atropelou a Tiana, né? Só que no carro dele, gente, foram encontrados no estofamento sangue, que eram sim sangue dela, só que não tinha nenhuma batida. Então, se ele tivesse atropelado alguém, ia ter uma batida no carro e isso não existia. Além disso, voltaram os exames da necropsia e foi verificado, sim, que ela tinha sido violada intimamente. Então,
tá aí, né, o grande motivo do que ele fez o que fez. Lá na Sérvia, essa parte jurídica, ela não vai a público, então foi muito difícil montar esse roteiro para vocês. O que eu consegui, por exemplo, hoje faz 5 anos que Tiana foi embora, então nisso o pai dela vai soltando coisas que ele descobriu e vai contando para a imprensa. Por quê? O julgamento foi fechado e ele, claro, estava no julgamento todos os dias e além, né, de ter acesso a toda a papelada ali. Então, realmente, ele era a pessoa que mais sabia o que tinha acontecido e ele que contava as coisas para a imprensa e a imprensa divulgava. O julgamento dele aconteceu em 2015 e como que a história realmente aconteceu? Dragan tinha bebido muito, tinha bebido bastante e quando ele estava voltando para casa, ele já tinha colocado na cabeça que estava à procura de uma vítima. Inclusive, até citaram que naquela noite ele também estava naquele estádio de Rata e pode ser sim que ele já tenha visto a garota e achado ela bonita, enfim. Então, quando ele viu Tiana caminhando sozinha, ele parou o carro e ele a forçou a entrar no carro. Nesse momento, Tiana, ela se debateu, ela brigou, ela fez tudo assim que ela pôde ter feito para não entrar no carro, para que aquele cara não a pegasse. Tanto que, nesse momento, né, da briga, ela perdeu o tênis dela e ela teve a unha quebrada. Só que, claro, né, Tiana pequena, um cara com 2 metros de altura e 100 quilos, infelizmente ela não conseguiu fugir e ele acabou então sufocando ela de uma forma que ela ficasse desfalecida e ele colocou ela atrás do banco traseiro do carro. Claro que ele também a amordaçou, né, porque se de repente ela acordasse não ia conseguir fugir. Até que ele chegou a um determinado local daquela casinha, levou ela até lá, tirou as roupas dela, abusou dela intimamente. Ele ficou com ela na casinha por 3 horas e 30 minutos. A torturou e tirou a vida dela. Ele pegou o moletom, que por coincidência era o moletom que ela ia entregar para a amiga, e ele acabou sufocando ela com esse moletom. Aí colocou realmente ela no porta-malas do carro dele, e ele dirigiu então até aquele lixão onde ele jogou o corpo dela. Igor descobriu que a filha dele poderia ter sido salva. Ele descobriu que o quê? Que se naquele momento os policiais já tivessem visto, rastreado o celular dela, poderiam descobrir onde estava, porque tinha dado sim sinais daquela casa abandonada, por exemplo, né? Então, se tivesse sido alguma coisa bem rápida, ela poderia sim ter sido encontrada com vida. No momento que Dragan cometeu esse crime, ele estava de férias, então ele que mora em Belgrado, ele tinha ido lá visitar parentes e amigos. Então, logo depois que ele fez tudo isso com a Tiana, ele voltou dirigindo para Belgrado. E o pessoal até acha assim que é um absurdo, né? Porque no caminho que ele fez para voltar para casa dele, ele passou em frente à casa da Tiana, ele passou em frente à delegacia, enquanto as pessoas estavam procurando a Tiana em outros locais. E aí ele morava com a mãe era doente, ele morava com a mãe e com a irmã, e aí ele voltou para a vida dele. Segunda-feira ele voltou para o trabalho, ninguém percebeu nada diferente dele, nem na casa dele, nem no trabalho, sabe? Então ele foi totalmente frio em tudo isso que ele fez. O que ele contou no momento que ele foi preso, né, que os psicólogos conversaram com ele, é que ele já tinha abusado de outros menores de idade, meninos e meninas. Tiana não tinha sido a primeira. Ele nunca terminou a escola e ele terminou o ensino fundamental, que é até a 4ª série, se eu não me engano, né, ele terminou aos 17 anos de idade. Bom, logo depois, então, que ele voltou para casa, ele procurou na internet quanto tempo leva para um corpo se decompor. E quando ele viu, né, de repente, que o pessoal estava achando que a Tiana poderia ter ido parar na Hungria, ele entrou lá em sites da Hungria para verificar, né, se alguém tinha pista de alguma coisa, ou se realmente ela tinha ido parar lá. E depois disso ele pesquisou na internet quanto tempo leva para o corpo de um animal se decompor. Durante o julgamento, o juiz perguntou para ele por que ele tinha feito aquilo com a Tiana e simplesmente ele respondeu não sei. No dia que o corpo dela foi encontrado, todos os responsáveis ali pela segurança do país falaram que foi uma pena realmente que a pena de morte tivesse sido abolida da Sérvia, porque sim, aquele caso, esse homem merece receber a pena de morte. Fora isso, né, o próprio promotor chegou a falar pro Igor, pro pai, que provavelmente ele não pegaria a pena máxima. Na Sérvia não existe prisão perpétua, a pena máxima que tem lá é a pena de
40 anos de prisão. Então, o cara fez a pior das piores coisas, seria 40 anos que ele receberia. No entanto, o juiz deu uma pena de 55 anos de prisão pro Dragan. 40 anos por ter tirado a vida dela e 15 anos por ter abusado dela. Só que 55 anos não pode acontecer lá na Sérvia, então juntando essas penas assim acabaram dando 40 anos de prisão para ele. Sempre que faz aniversário ou que a Tiana faz aniversário, né, que seria dia 4 de maio, ou aniversário da data do que aconteceu com ela, que foi dia 25 ou 26 de julho, a imprensa volta a falar desse caso. Então agora, em 2022, falaram rapidinho sobre esse caso numa reportagem que eu vi e disseram que Dragan já faz 8 anos que ele continua preso, ele não recebe visita nenhuma. Ele recebia no início a visita da mãe, só que ela parou de aparecer. Então, dentro da prisão, ele é uma pessoa calma, onde ele faz o que mandam. Esse caso recebeu a pena máxima. Igor tem certeza que isso só aconteceu porque esse caso estava muito na mídia. Senão ele não receberia a pena máxima. Ele resolveu montar uma instituição para ajudar as crianças. Primeira coisa, ele queria inserir o alerta Amber, né? Ele queria inserir um alerta que todo mundo fosse procurar aquela criança quando já descobrissem que ela tinha sido desaparecida. E ele também queria impor no país a pena, então, de prisão perpétua que não existia. Então, em julho de 2015, um ano depois, né, do que aconteceu com a Tiana, foi aceito a lei de Tiana, que realmente é uma lei que diz que haverá prioridade para procurar uma criança desaparecida. Em 2017, ele começou a lutar, então, para que a lei do país mudasse e para que existisse, então, prisão perpétua. Lá na Sérvia, para qualquer pessoa, assim, que adote uma nova lei, né, eles precisam pegar 30 mil assinaturas em 7 dias para poder apresentar. E assim, o Igor era uma pessoa normal, cidadão normal, como você, como eu, que, né, não tem meios de conseguir tudo isso de assinatura. Mesmo assim, ele tentou. Em 7 dias, ele que precisava de 30 mil assinaturas, ele conseguiu arrecadar 160 mil assinaturas. Então, ele pôde entrar com essa petição para a mudança das leis. Lá na Sérvia, um estudo disse que a cada ano 1.200 a 1.500 crianças ficam desaparecidas, só que, claro, a maioria delas são encontradas logo. E a instituição, né, que o Igor montou, também vai em escola, dá palestras, ensinam as crianças como fugir de certas situações, ensinam elas a detectar certas situações e, de repente, também a denunciar algum abuso que ela sofra, né? Porque tem criança que sofre abuso, não sabe o que é aquilo, guarda pra ela, não conta pra ninguém, porque sabe, de certa forma, que é errado, porém acha que se falar pra alguém, a culpa vai cair em cima delas, né? Tem muito disso. Em maio de 2019, foi abolida a pena máxima de 30 a 40 anos de prisão na Sérvia e ela foi mudada para a prisão perpétua em caso de crimes mais graves que envolvam crianças, relação íntima forçada com qualquer pessoa e relação íntima com crianças. Que bom, né? Depois de 7 anos da morte da Tiana, ainda as pessoas chegam até o Igor, né, e perguntam se depois de 7 anos foi mais fácil. Eu achei bonito que nesse dia, né, no aniversário de 7 anos da morte, ele disse uma coisa aqui que eu achei bonita, eu vou trazer aqui pra vocês. Quando te perguntam se hoje é mais fácil, ele diz não. É muito mais difícil. E no aniversário dela, né, onde ela faria 20 anos, ele disse: sou grato por ter tido você pelo menos por um tempo, que eu tive tanta sorte de ser aquele que pode dizer com orgulho que é o seu pai. Me arrependo de muitas coisas e com certeza não fui bom o suficiente para você. Só que sei que a cada novo dia sem você é um imenso sofrimento e dor. E eu te amo cada dia mais. Feliz aniversário. Bom, há muitas pessoas que não querem
que o seu amigo próximo sofra da mesma forma que ele está sofrendo. Então, por isso que eles abrem instituições. Foi o caso do Igor, né, que inclusive mudou a lei do país, e é o caso de várias pessoas. Eu tenho o caso da mãe da Joan, que foi um dos primeiros casos que eu trouxe aqui pro canal, só que é um caso bem pesado, então cuidado quando você for assistir. E o que a gente vê é que, assim, a dor, ela pode unir pessoas, só que ela pode afastar também. Então tem muitos casos de casais que depois que perdem o filho, eles acabam se divorciando. Não somente por um crime, mas talvez por uma doença, por uma tragédia que aconteceu, eles acabam se separando, enfim. Só pra trazer aí de curiosidade pra vocês, Igor e a esposa dele, né, a mãe da Tiana, também se separaram. E alguns anos depois, né, tipo, atualmente ele está namorando uma mulher que também teve uma perda grande na vida dela. Existia um homem chamado Oliver Ivanovic. Ele era um importante político lá de Kosovo. Ele atuava bastante, né, nessa parte política. Pelo que eu entendi, ele era a favor de Kosovo. Só que teve um momento que ele foi preso na Sérvia por crimes de guerra. E aí o julgamento dele foi anulado, ele receberia um outro julgamento, enquanto isso ele estava solto. Enquanto estava solto, ele recebeu alguns tiros, né? Então, isso aconteceu em 2018, até hoje não se sabe realmente quem fez isso. E a esposa dele hoje é a namorada do Igor, né? Então, é só uma curiosidade, uma fofoquinha também, de como a dor, ela pode fazer as duas coisas. Ela pode separar as pessoas e ela pode unir as pessoas, né? Igor, vou até deixar o Instagram dele aí pra vocês. Ele atua bastante, né, com a instituição dele, ele atua bastante nessa parte política. Ele já até foi ameaçado de mortes, por quê? Porque da forma dele de salvar as crianças, lá na Sérvia tem muitos políticos que se envolvem com crianças, e aí esses políticos, né, todo mundo sabe, mas meio que é embaixo dos panos. Ele já recebeu, sim, ameaças de morte por expor ou por tentar impedir com que isso aconteça. Saska, a irmã, ela também é ativista, né? Ela também é atuante. Ela se transformou numa moça muito bonita, como a gente sabe também que Tiana, se estivesse viva, também seria, tá? Então, só para completar também, há um pedido para que o nome de Tiana vire o nome de uma rua lá em Bajmok. E também essa lei de prisão perpétua, ela já está em vigor, e recentemente um homem que violentou uma garota de 12 anos, ele foi preso e ele recebeu essa pena já de prisão perpétua. É claro que, assim, já tem algumas pessoas falando que isso é contra a lei europeia, que existe uma lei europeia falando que uma pessoa não pode ficar presa para sempre. Então pode ser que ele não receba essa pena perpétua, que chegue, sei lá, depois de 27 anos de prisão, tentem colocar a condicional para ele, só que ainda vai demorar para chegar até lá, né? Esse é o caso de hoje. Está dando aqui 1 hora e 11 minutos de gravação. Vamos ver, né, quando eu tirar as besteiras aí que eu falei, os erros, enfim, quanto tempo fica esse vídeo. Eu agradeço você por ter estado aqui até o final. E me conta aí se vocês querem uma playlist com os casos de Copa, né? Não os crimes de Copa, né? Porque, enfim, não é necessariamente isso. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. A gente se vê até lá. E eu estou muito feliz por ter você aqui comigo. Tchau, tchau.